E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai devolver a terceira caixa de joias dada a ele pelo governo saudita. Vamos voltar a falar agora com a Paula Lobão, direto de Brasília. Paula, havia uma caixa, agora mais de uma, são 3 caixas, uma grande polêmica e fica a expectativa até de uma possível abertura de uma CPI aí no Congresso, Paula. Pois é, Marcelo, olha, ainda não há uma confirmação de que essa entrega desse terceiro pacote de joias já tenha sido feita por parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar da determinação do Tribunal de Contas da União ter sido na quarta-feira. Esse terceiro pacote de joias está estimado em aproximadamente R$500 mil e tem itens como um relógio de ouro branco cravejado de diamantes e também um anel. O Tribunal de Contas da União chegou a alertar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato dele não ter informado a existência desse terceiro pacote de joias e de também não ter feito a entrega desse terceiro pacote de joias, já que se tratam dos mesmos itens e também doados, entregues aí pelo mesmo país, no caso a Arábia Saudita. Agora, o que acontece é que esse posicionamento, esse alerta que o Tribunal de Contas da União fez, irritou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que criticou o TCU. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a enviar uma representação para o ministro Augusto Nardes, que é o ministro relator desse caso na corte, dizendo que a demora na entrega das joias por parte de Jair Bolsonaro se dá por conta da burocracia do tribunal e que, de acordo com essa representação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o TCU não teria informado o local de entrega dessas joias e também existiria aí uma burocracia a respeito do transporte, de ser um transporte seguro, já que se tratam de joias preciosas, de itens de alto valor, né, itens preciosos. E aí a defesa também diz que essa situação de demora causada pela burocracia do Tribunal de Contas da União acabou gerando causando aí por parte da mídia e da opinião pública a ideia, a sensação de que Jair Bolsonaro estaria se recusando a devolver essas joias. Bom, o Tribunal de Contas da União diz que na decisão da quarta-feira o tribunal informa o local onde essas joias devem ser entregues, seria numa agência da Caixa aqui em Brasília, inclusive onde já está o segundo pacote de joias. Marcelo. Paula Lobão, ao vivo de Brasília, daqui a pouco ela retorna conosco. Valeu, Paula. Eu quero ouvir o Nelson Kobayashi. Nelson, a questão toda foi trazida, chamou atenção a coincidência, né? Quando o PL começou a experimentar Michele Bolsonaro, ela regressou dos Estados Unidos antes do ex-presidente Bolsonaro, então passaria a visitar o país, seria um teste aí para a sua liderança feminina, inclusive. Aí essa história veio à tona. Coincidência ou não, quando ela começou no seu retorno ao Brasil. Aí depois uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Foi de fato aí um erro precioso de Jair Bolsonaro? Pois é, não foi um acerto, foi imprudente, abriu brecha, né? É claro que na nossa legislação, nas normativas que tratam a respeito disso, não há clareza a respeito da possibilidade ou não dos chefes de Estado, dos presidentes da República, receberem esse tipo de presença ou fazerem uso, serem ali os depositários de alguns presentes, como joias, por exemplo. A gente não sabe se essas joias foram presenteadas para a pessoa do senhor Jair Bolsonaro ou para a presidência da República Brasileira. É claro que, de um lado ou de outro, seja um presente pessoal ou um presente institucional, não houve a melhor prudência em relação especialmente a declaração de entrada dessas joias no terreno brasileiro. Porque se o presente foi pessoal, há necessidade de recolhimento dos tributos e haveria aí um indício de um crime de descaminho. Se o presente foi institucional e o presidente está se valendo desses presentes que são para o Estado, poderia ter indícios de crime de peculato. É certo que a partir de agora as autoridades vão ficar mais atentas em relação a isso. Há já uma terceira caixa de joias. Isso refletiu não só juridicamente, mas também politicamente. Houve inclusive o adiamento
adiamento do retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil, que estava inicialmente programada para aquela semana em que tudo isso veio à tona, né? A Michelle Bolsonaro também adiou viagens que faria pelo Brasil, mas agora isso tudo vem abaixando a poeira e o presidente Bolsonaro já está no Brasil, a Michelle também já programa as suas viagens e eles parecem terem superado, pelo menos do ponto de vista político, esta crise polêmica das joias.